Olá, seja bem-vindo aos Bons Frutos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem como tema a importância de ouvir a voz de Deus. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Hoje nós queremos falar sobre esse tema, a importância de ouvir a voz de Deus. E para isso eu quero ler um texto com você que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Hoje aqui nos Bons Frutos eu quero falar com você sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Aqui neste versículo nós vemos que Deus queria falar com Samuel e por isso chamou. Samuel, ainda pequeno e sem entender e reconhecer a voz de Deus, vai até o sacerdote Eli. E aí Eli entende e diz a ele: Samuel, na terceira vez que você ouvir a voz, você responda: Fala, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez. Samuel ele pôde entender e compreender que Deus estava querendo falar com ele. Assim como Deus queria e tinha algo para falar com Samuel, Deus também deseja falar conosco. Ele tem coisas para nos revelar, para nos mostrar, para falar ao nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus, assim como Samuel, e se prontificar para que Deus possa falar ao nosso coração. Nós muitas das vezes estamos prontos para falar com Deus. Nós cristãos temos esse hábito diário de oração e falar com Deus, mas nós também precisamos entender que tão importante quanto nós orarmos, falarmos com Deus, também é muito importante nós tirarmos tempo para ouvir o Senhor falar conosco. É claro que orar é algo diário da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Mas a gente também precisa tirar um tempo para a gente estar atento e deixar o Senhor, deixar o Espírito Santo falar conosco. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa vida ela é transformada. Coisas mudam ao nosso redor. Por isso eu quero nesse momento falar aqui com vocês sobre algumas coisas que mudam quando nós ouvimos a voz de Deus. A primeira coisa que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus é que o nosso coração se enche de paz. Sabe aqueles momentos em que nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, e o nosso coração às vezes está em desespero, entristecido, até mesmo sentindo medo? De repente a gente aquieta e aquela voz fala ao nosso coração, nos enchendo de paz e tranquilidade, dizendo para nós: meu filho, não se preocupe, eu estou com você, essa luta, essa prova vai passar, não precisa você ter medo. É isso que acontece, amados, com nós. Mas para isso nós precisamos nos aquietar e deixar o Senhor falar conosco e encher o nosso coração com essa paz, com essa segurança que Ele traz para nós. A segunda coisa que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus é que Ele nos traz direção. Existem momentos na nossa vida em que nós nos sentimos perdidos ou que precisamos de uma resposta, de uma direção para tomar uma decisão em algo que precisamos. E é nesses momentos, queridos, que nós precisamos nos aquietar e deixar o Senhor falar conosco, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele com certeza vai trazer a direção que você precisa e que eu preciso. A outra coisa que também acontece conosco traz uma mudança na nossa vida. As nossas atitudes são mudadas. Quando a gente ouve o Senhor falando conosco no nosso dia a dia, em momentos que nós estamos passando e vivendo, até mesmo no nosso trabalho, com os nossos colegas de serviço, ou em casa, com nossos filhos, nosso esposo. Quantas vezes a gente vai para ter uma atitude, para falar algo, mas o Senhor vem e fala conosco e a gente assim muda a nossa atitude, muda a nossa maneira de falar. Então, queridos, é muito importante a gente deixar o Senhor falar conosco, nós ouvirmos a sua voz para que a gente viva essa mudança, essa transformação para a glória dele. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras de Deus falar conosco, de nós ouvirmos a sua voz. A primeira delas é por meio da sua palavra. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus, é a voz dele, clara, falando conosco, por meio de homens que foram inspirados por ele. Aqui nós encontramos tudo o que precisamos saber e entender e conhecer de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instruções que vai nos instruir em tudo na nossa vida. Por isso é fundamental
lermos a palavra de Deus todos os dias para o ouvir falando conosco. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por isso, amados, é uma grande forma de Deus falar conosco através da sua palavra. A segunda forma de Deus falar conosco, de nós ouvirmos a sua voz, é quando nós congregamos. A igreja, os cultos que nós vamos, é um lugar especial que Deus usa para falar conosco, através da palavra, dos louvores, de uma oração que nós recebemos. Por isso não podemos deixar de congregar. Lá em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, queridos, é um lugar de extrema importância nós estarmos para ali podermos ouvir a voz de Deus. A outra forma de Deus falar conosco, de nós ouvirmos a sua voz, é através de um irmão, através da vida de uma pessoa que está próxima de nós. Deus, queridos, Ele pode usar alguém para falar com você sem talvez você nem perceber. Por isso é tão importante nós estarmos perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. As pessoas com quem andamos, ela tem grande poder de nos influenciar. Você sabia disso? Em Provérbios 13, 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então é muito importante, amados, a gente também estar atento àquilo que Deus quer falar conosco através de pessoas. A quarta forma de nós ouvirmos a voz de Deus é no nosso coração. É quando você ouve Deus falando diretamente com você, no seu íntimo, e você ouve a voz de Deus de uma forma clara, como se fosse um sussurro. E para isso, queridos, nós precisamos estar íntimos do Senhor, nós precisamos buscar uma intimidade com Deus. Só dessa forma nós vamos conseguir ouvir essa voz dentro do nosso coração de uma forma clara. Só quando estamos bem próximos de Deus é que vamos conseguir ouvir a sua voz falando assim com a gente. E isso, amados, é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso que vale a pena cada minuto que nós passamos na presença do Senhor, buscando Ele, se enchendo dEle. E só assim nós vamos poder usufruir de tudo aquilo que eu falei no começo, de uma paz, de uma vida com direção do Senhor e tendo a certeza de que nós estamos no caminho certo. Bom, queridos, nós chegamos ao final dessa ministração, dessa palavra. E o meu desejo profundamente do meu coração é que eu e você nós possamos frutificar por meio dessa palavra, onde nós pudemos aqui aprender a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. E que assim nós possamos frutificar abundantemente. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E em breve nós nos vemos novamente aqui nos Bons Frutos.